Olá! Bora mergulhar de cabeça num dos sistemas mais fascinantes do nosso corpo. Hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira rede de segurança interna, uma vigilância molecular que nunca dorme. Já parou para pensar nisso? Parece simples, mas é uma questão super complexa. A todo momento, nosso sistema imune precisa decidir o que é amigo e o que é inimigo. Como é que ele sabe a diferença entre uma célula saudável e uma que foi invadida por um vírus? Pois é, a resposta para esse quebra-cabeça todo está num processo com um nome um pouco técnico, mas fundamental: a apresentação de antígenos. Pensa nisso como se cada célula do corpo tivesse que mostrar sua carteira de identidade o tempo todo para a patrulha do sistema imune. E quem está no centro dessa operação? O nosso protagonista de hoje é o complexo principal de histocompatibilidade. É um nome longo, eu sei, então vamos chamar pelo apelido que todo mundo usa: MHC. São essas moléculas que fazem todo o trabalho pesado de apresentação, funcionando como uma vitrine de tudo o que acontece dentro das nossas células. Tá, mas o que é exatamente o MHC? Bom, como a gente vê aqui, são glicoproteínas que ficam na superfície das células. A função delas é basicamente pegar pedacinhos de proteínas de dentro da célula, que a gente chama de antígenos, e colocar do lado de fora para todo mundo ver. É como se a célula estivesse dizendo: "Ei, sistema imune, dá uma olhada no que está rolando aqui dentro." E por que isso é tão vital? Porque a grande função desse sistema todo é soar o alarme. Ao mostrar esses pedacinhos, o MHC está sinalizando para as nossas células de defesa, os linfócitos T, que talvez seja a hora de entrar em ação. Sem essa apresentação, o perigo passaria totalmente despercebido. E olha só que ponto crucial. Os linfócitos T, que são tipo os soldados de elite do nosso corpo, seriam completamente cegos sem o MHC. É sério, eles não conseguem reconhecer um invasor solto por aí. Eles precisam que o MHC aponte o dedo e diga: o problema está aqui, dentro desta célula. Mas a história fica ainda mais interessante. Não existe um tipo só de MHC. Na verdade, a gente tem dois grandes especialistas no time, cada um com uma função bem específica, preparado para tipos diferentes de ameaça. Vamos entender como essa divisão funciona. E essa tabela aqui já mostra a primeira grande diferença de cara. O MHC de classe 1 está em praticamente todas as células do nosso corpo que têm núcleo. E por quê? Simples. Qualquer célula pode ser infectada por um vírus. Faz sentido, né? Já o MHC de classe 2 é mais VIP. Ele só aparece em células imunes especializadas, os verdadeiros generais do sistema. E essa diferença de onde eles estão não é um detalhe à toa, não. É a chave de tudo. A localização determina sobre que tipo de ameaça cada MHC pode reportar. E isso, por sua vez, vai ditar que tipo de resposta imune vai ser ativada. Certo, agora que a gente já conhece os personagens, vamos para a ação. Como é que esses dois especialistas trabalham na prática? Eles usam duas vias, dois caminhos diferentes. Um para lidar com ameaças que já estão dentro de casa e outro para invasores que foram capturados do lado de fora. Primeiro, a via da classe 1. Imagina que um vírus invadiu uma célula. Lá dentro, no citoplasma, ele começa a produzir as proteínas dele. O MHC de classe 1 age como um dedo duro. Ele pega um pedacinho dessas proteínas do vírus e bota na vitrine, na superfície da célula. Esse é um sinal de socorro que ativa os linfócitos T CD8+, as famosas células assassinas. E a missão delas é bem direta: destruir a célula infectada antes que o vírus se espalhe. Já a via da classe 2 é outra história. Aqui, a gente tem células imunes que patrulham o corpo e engolem invasores externos, tipo bactérias. Dentro da célula, esse invasor é todo quebrado. E aí, o MHC de classe 2 mostra esses destroços. Só que isso ativa outro time, os linfócitos TCD4+, as células auxiliares. O trabalho delas não é destruir a célula, mas sim coordenar a defesa, orquestrar uma resposta imune completa, chamar reforços. São os generais do campo de batalha. Então, o ponto central é exatamente este aqui. A origem do problema, se ele é interno ou externo, dita todo o plano de ataque. O sistema imune não sai atirando para todo lado. Ele se adapta de forma inteligente com base na informação que o MHC fornece. Vamos resumir para ficar bem claro. Ameaça interna, como um vírus, MHC classe 1 apresenta para os linfócitos T CD8+, e a missão é destruir. Ameaça externa, uma bactéria que foi engolida, MHC classe 2 apresenta para os linfócitos T CD4+, e a missão é coordenar. Simples e genial. No fim das contas, fica bem claro que esse sistema não é só uma parte da nossa imunidade.
Ele é o alicerce, a fundação sobre a qual toda a nossa defesa adaptativa, a mais sofisticada que temos, é construída. E essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. Nossas células de defesa mais poderosas simplesmente não conseguem reconhecer um patógeno sozinhas. Sem o MHC para mostrar onde está o problema, elas seriam inúteis. Então, o MHC é essa ponte. É o elo de comunicação que transforma a simples detecção de algo estranho numa resposta imune poderosa, eficaz e, mais importante, direcionada. É o que garante que a gente ataque só os inimigos, deixando nossas células saudáveis em paz.